Boa noite, boa noite. Vamos lá hoje, terça-feira, né? Friozinho. Eu sempre perco quando inicia o inverno, quando termina o outono, para mim é tudo igual, porque quando começa a esfriar eu começo a sentir que a temperatura pega e eu não gosto muito do frio, não sou muito fã do frio não. Vamos lá, vamos aguardando o pessoal entrar. Professora Suzana, hoje vamos bater um papo, eu e a professora hoje. Fazer um pouquinho, falar sobre as últimas. Nossos últimos convidados foram pessoas maravilhosas, trouxeram aqui grandes experiências. E eu acho que é importante nós continuarmos a mostrar essas experiências, porque acredito que isso motiva os demais a também buscarem algo diferente, a saberem que é importante quando alguém está fazendo uma ação lá na frente, nos motiva a pensar que também nós somos capazes de fazer. Então acho que é importante a gente poder seguir o exemplo das pessoas e às vezes sermos nós o exemplo das pessoas, né? Então é o que nos motiva e é um dos propósitos que nós temos aqui, é levar um pouco de informação, levar um pouco de conhecimento para as pessoas, dos movimentos que andam acontecendo. Nesse primeiro momento a gente focou muito na questão da capital, Porto Alegre, e nós pretendemos a partir de agora começar um novo trabalho, apresentando um pouquinho também do que as pessoas, as entidades, o que estão promovendo nas cidades, algumas mudanças para o caminho de cidades educadoras. Então a gente quer trazer um pouquinho disso também, envolver o interior do Rio Grande do Sul nesse movimento grande que está acontecendo hoje. Encabeçado aí pela professora Suzana, um desafio que quando as coisas acontecem é que a gente começa a ver, né? Tá aí a professora. Olá, Boa noite, boa noite, tudo tudo bem? bem? Como é que tá Porto Alegre? Muito frio também? Não, até que não, até que hoje tá bem agradável aqui, já tava mais frio, agora já tá bem mais tranquilo aqui, bem tranquilo hoje. Aqui, né? O vento um pouquinho mais forte aqui, que a gente tem que botar alguma coisa um pouquinho mais fechada, mas também hoje, quando tem sol, né, tudo fica diferente, né? Quando o sol não entra, não vem o sol, daí o bicho pega, né? E aí, É, professora, como é que estamos? Uma semana aí agora iniciando os projetos, com umas coisas boas acontecendo. Acho que é o resultado de muito empenho, de muito trabalho, muita dedicação. E era o que eu vinha falando há pouco, né? A gente tem que, através dos exemplos daqueles que vêm já fazendo alguma coisa, a gente consegue também nos motivar a fazermos algumas coisas aqui, a começarmos a nos movimentar, porque quando alguém conquista, consegue dar um passo à frente na caminhada, a gente sabe que também é possível. E a gente conversa muito aqui dentro da empresa, também somos uma agência de publicidade, e a gente acompanha o movimento que acontece ao nosso redor aqui. A gente faz parte de eventos. Esse final de semana estivemos em 2 eventos. Um foi a maior pizza do Brasil. Comi um pedaço sábado de manhã em Serafina da maior pizza do Brasil. Então a gente vê a região da Serra se destacando, foi notícia no Brasil inteiro, né? Então é bacana essas iniciativas através da Cisco, de uma entidade do comércio de Serafina, mais o apoio da Prefeitura Municipal. Então esses municípios se movimentando, colocando recursos nas entidades e promovendo a reunião de pessoas, movimentando o comércio. E isso aí vai gerando tudo positividade que a gente precisa. Fizemos uma feira também da Vica Navarro, uma feira setorial. Também muita gente. Esse ano as pessoas estão participando desse tipo de eventos. E nós estamos aí com um projeto para outubro de participar numa dessas feiras de forma diferente, que vai ser um trabalho, assim, eu penso, inédito aqui na nossa região. E vai ser um desafio aí, que estamos pequeno embriãozinho aí, que a gente ainda não vai passar muitas novidades, muitos detalhes,
mas já é uma coisa aí para deixar as pessoas na expectativa de coisas novas. Exatamente isso, Ademar, né? A gente tem que evoluir, né? Não dá para ficar sempre no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, né? E tu já me conhece um pouquinho, né? Eu sou uma total inquieta, né? Então, eu consigo ficar durante um ano, no máximo 2, em um determinado local fazendo alguma coisa e já tenho que me mudar. Me parece nômade, né? Andarilha. Já tenho que mudar, já tenho que ampliar os horizontes, já tenho que passar para outro projeto e já, né? Tem que evoluir. Então, essa sou eu a vida toda. E a cidade educadora, né, que é, na verdade, esse projeto, esse reinício desse projeto em Porto Alegre de uma forma diferente, né, que é o que me motivou aí agora a dar o próximo passo, né, Edmar? Porque não é algo muito fácil, né? Porto Alegre, até por ser capital, né? Começamos na capital, né? Algo não muito fácil começar com um projeto desses em termos de capital, mas deu para enxergar que é possível. Se é possível fazer numa capital que é do tamanho de Porto Alegre, com todos os desafios que nós temos em Porto Alegre, bom, então significa que a gente vai conseguir fazer em qualquer cidade, né? Então, demais cidades do interior, os desafios, obviamente que existem, né? Mas eles não vão ser superiores aos desafios que a gente enfrentou e está enfrentando em Porto Alegre, né? Então, esse caminho, né, de cidade educadora é um caminho sem volta, né, Ademar? Um caminho sem volta. Por que que é um caminho sem volta? Porque quando a gente fala de cidade, né, onde é que as pessoas moram? Né? Onde é que as pessoas vivem? Aonde elas efetivamente se relacionam? Onde tudo acontece? É na sua cidade, tá? E aí, por mais que tu tenha, e há necessidade sim da inteligência artificial participar, mas sem a mudança do ser humano, não existe mudança, não existe evolução. Então, a cidade, ela precisa ser pensada e repensada para o ser humano, tá? E todo esse processo é esse processo de cidade educadora, da qual eu tanto falo, né, e trabalho com esse projeto, porque ele trabalha com o primeiro dos pilares, né, que é o ser humano, para que daí sim ele tenha a capacidade de fazer o que for necessário ser feito para a transformação da sociedade. O restante todo vem por trás dessa mudança, que é a mudança em relação ao ser humano, tá? E esse conceito de cidade educadora, né, ele é um conceito de, primeiro eu vou olhar para mim, o que eu tenho que mudar? Então, qual é a minha atitude, o que eu estou fazendo que eu poderia modificar em relação ao que eu estou fazendo na minha cidade? Por exemplo, separar o saco plástico, todas as embalagens plásticas, né? Ao invés de eu colocar, mas eu já coloco lá no lixo reciclado. Mas dá para separar os saquinhos plásticos lá do lixo reciclado e dá para fazer o quê? Dá para fazer puff, né? Dá para fazer sofá, dá para fazer trocentas mil coisas onde esses sacos plásticos podem ser inseridos para preencher. Isso é um projeto, isso é um empreendedorismo social. Isso é o quê? Isso é uma cidade educadora. Então, na verdade, pequenas atitudes que tu vai tendo, né? Que tu vai transformando o teu dia a dia e tu vai demonstrando isso, né? E isso impacta na vida de todas as pessoas da cidade. Então, isto é o modelo de cidade educadora. É um modelo que primeiro olha para si, verifica do que dentro da minha eu, né? O que eu estou fazendo, o que eu posso mudar e o que eu posso, com essa mudança, auxiliar nesse coletivo, tá? Então, né, assim, vamos pensar em termos de estrutura. Isso é o mínimo, essa é a estrutura mínima de cidade educadora. Só que quando a gente pensa em cidade educadora, é a minha cidade, mas ela está em
envolvida numa rede que é global. Então, eu penso local, mas ao mesmo tempo global. Como que essa minha atitude com esse projeto vai refletir e vai poder ser exemplo para todo mundo. Por isso que a gente faz parte de uma rede mundial. Então, é pensar, tu tem uma associação, tá? Uma organização social, né? Tu não tem um estatuto? Tu não tem lá tuas regras, né? De como é aquela organização coletiva ali? É a mesma coisa pensar a cidade educadora, porque também é uma associação. Só que, e tem regras lá nesse estatuto, né? Do que tem que ser seguido. Afinal, qual é essa base? E quais são essas regras que a gente segue? Direitos humanos. Então, nós temos documentos internacionais que trabalham com os direitos dos seres humanos. Esses documentos internacionais que validam tudo aquilo que está relacionado com o ser humano é que faz a composição do que nós temos chamado de Carta das Cidades Educadoras. Então, são os nossos princípios, por isso que onde tem um código de ética. E não é o código de ética da Suzana em Porto Alegre, é o código de ética das cidades todas. Então, tu começa a olhar para ti e enxergar que, na verdade, ok, tu é um grãozinho de areia, mas esse grãozinho de areia, juntando com outro grãozinho de areia, isso faz com que nós tenhamos uma rede de cidades mundiais, né, que estão no mesmo caminho. Então, não é Nova Prata indo para um lado e Serafina Correia indo para o outro, entendeu? Então, todas estão indo para o mesmo lugar. E esse mesmo lugar, ele é um lugar mundial. Então, é uma conexão muito forte, uma egrégora, né? Muito forte, onde a gente caminha todos para o mesmo local. Isso é uma cidade educadora. A rede, que é essa rede de cidade educadora. Então, esse engajamento para poder fazer parte, como faz para fazer parte, né? Como é que se envolve, porque daí tem todo um compartilhamento dos projetos, do que aquela cidade tem, porque cada cidade ela é única. Cada cidade tem a sua cultura, só que o que eu tenho numa cidade, ela pode ser, como exemplo de projeto, ela pode ser inspiração para várias outras do outro lado do mundo. Então, a gente tem inúmeras redes de cidade no mundo. Tem a portuguesa, tem a espanhola, tem a francesa, tem na África. Gente, nós temos redes de cidades educadoras espalhadas pelo mundo. E aí, fazer parte dessa rede é tu deixar de ser invisível. Porque por mais que tu esteja lá na tua cidadezinha fazendo aquilo, aquilo se torna público, aquilo é demonstrado em termos de rede internacional. E isso tem premiações, né? Então, existem congressos, né? A gente tem congresso a cada 2 anos, é sediado, então a cada 2 anos tem um congresso em algum lugar do mundo. E a gente vejam, todos vão para esses locais para compartilhar essas experiências, essas informações. Então, tem premiações, tem recursos destinados. Veja todo o networking, toda a relação que tu faz, né? Então, isso é fazer parte de uma rede de cidade educadora. Que é um processo, né, que tem um passo a passo que precisa ser seguido para a gente poder efetivamente integrar, né, que não é algo tão simples assim, muito mais falando aí em Porto Alegre, né? E em Porto Alegre já tinha entrado na rede internacional e por questões políticas partidárias acabou saindo, então o processo de retomada ele é muito mais desafiador depois de uma saída. Diferente de uma cidade que nunca entrou, que é o início dela, é muito mais tranquilo o processo nesse sentido, se ela nunca fez parte, né? Mas é disso que nós estamos falando. Então, essa união de desafio, de possibilidades que cada cidade oferece, para a gente parar de achar que está isolado no mundo e que só eu tenho os meus problemas daquela maneira ali naquele município que tem 2.000 habitantes.
Só que eu deixo de ser alguém invisível, né, com 2.000 habitantes, e começo a me enxergar fazendo parte de algo que é muito maior. Porque a direção que eu estou indo é a direção que todos estão indo. Então, isso para mim é maravilhoso, né? Como educadora a vida toda, poder trabalhar com esse projeto e agora ter a oportunidade de replicar esse projeto para outras cidades. Mas, e assim, professora, para as pessoas entenderem, porque eu começo a conversar aqui com a equipe que a gente está trabalhando nisso, e a gente vê que as questões, elas... Qual é a relação da cidade educadora com a escola? Ela parte de lá da escola, ela é além fronteira da escola, esse engajamento, ele parte de onde? Qual é o envolvimento da... Porque as pessoas pensam em educação, pensam na escola. Exatamente. Mas aí, como é que é a relação? Esse é o primeiro... Não, eu não chamo de erro porque não existe erro, tá? Mas é a primeira, vamos dizer assim, desconstrução que precisa ser feita quando a gente fala de cidade educadora. Porque cidade, olha o nome, cidade não é a sala de aula. A sala de aula faz parte da cidade, mas ela não é a cidade. Então, cidade educadora é o quê? Todos os espaços são espaços educadores. Quando eu estou no trânsito, eu estou falando, eu estou me educando. Porque da maneira como eu dirijo, tá? Se eu estou colado em alguém, acelerando alguém, ou buzino, né? Desesperadamente, ou mando lá longe, o que eu estou fazendo? Eu tô, né? Eu não estou educando. Eu estou deseducando. Quando eu chego num banco, numa fila do banco, tá? E tenho que esperar 1h30 numa fila de um banco, eu não estou educando. Isso não é uma cidade educadora. Então, cidade educadora, ela ultrapassa a sala de aula. Não é que a sala de aula não faça parte, ela faz parte, porque a escola faz parte da cidade. Só que a cidade educadora não é a escola. Por isso que a cidade educadora, ela não pode estar presa na Secretaria Municipal da Educação, porque aí não é uma cidade educadora. Ela pode sim, a Secretaria da Educação ser a protagonista para iniciar esse processo de difusão dessa organização de cidade educadora. Mas se ela começa com o conceito de que cidade educadora é a educação, que é a sala de aula, bom, então já desconstruiu tudo que existe em relação à Carta de Cidade Educadora. Por quê? Porque a base de toda uma cidade é o quê? É uma governança participativa, é uma educação ampla. Então, todas as formas de educação. Por isso que quando a gente fala em cidade educadora, a gente está falando de experiências educadoras. Qual é a experiência educadora que é um diferencial de Nova Prata e que precisa ser levada para o mundo para ser compartilhada, para ser premiada, né? Se não for não integrar, não entender esse processo de integrar, vai continuar em Nova Prata para o resto da vida sem ninguém conhecer. E ninguém vai poder utilizar aquele exemplo para replicar em nenhum lugar do mundo. Por isso que a gente acha que tem ideias geniais, né? E, na verdade, a gente tem em vários locais existem ideias parecidas e a gente poderia usar o que já está pronto e só adaptar para a nossa realidade e não ter que começar do zero. Então, a cidade educadora é isso, é esse fazer junto, é construir junto a partir de experiências
E não só experiências que foram boas, mas experiências mostrar o que não deu certo, por que não deu certo. Porque eu aprendo com o erro, aprendo com o acerto. Então, para que eu vou fazer aquilo ali se naquele local já me mostrou que aquilo não funciona por isso, 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 isso? Por que eu vou ficar insistindo em fazer a mesma coisa? Eu posso abreviar o caminho e fazer de uma forma diferente, porque eu sei que daquela maneira ali não vai funcionar. Já teve experiência em relação a isso. Já tem a comprovação, já tem os dados para me mostrar por que não funcionou. Então, isto efetivamente é uma cidade educadora. Hoje eu falei que nós íamos aqui começar uma live mais participativa, então vamos lá, tem o nosso colega Giovanni Souza. Olha aí. Boa noite. Podemos considerar que as cortesias urbanas são exemplos de cidades educadoras? Com certeza. Obrigado, Giovanni. Abraço. Giovanni, gratidão aí pela pergunta. Sim, com certeza estamos falando de cidade educadora. Com certeza estamos falando de cidade educadora. Por isso que cidade educadora, ela não é uma coisa. Ela pode ser qualquer coisa. Pode ser de uma empresa, pode ser de uma organização social, de uma universidade, do poder público. São ações, né? São projetos que transformam a vida daquela cidade, né? Por isso que o caminho, né? Os processos de organização, cada cidade tem o seu caminho, né? Porque cada cidade vai decidir o seu caminho. A Carta de Cidades Educadoras, ela não define o caminho para a cidade, ela mostra, na verdade, a direção, né, ético que precisa ser seguido. Agora, como isso vai ser feito em cada cidade vai decidir. Por quê? Porque a cultura de cada local é diferente. Por isso que eu não consigo chegar com um bolo pronto em Nova Prata e dizer assim, aqui o bolo vai fazer assim, o bolo assim. Não, né? Eu consigo mostrar todo o método, como é que é, mas ele precisa ser construído, esse método, com os participantes de Nova Prata. Não adianta a Suzana vir de fora e colocar ali dentro, porque não vai funcionar. Ela precisa ser construída pelas pessoas de Nova Prata, né? Esse é o diferencial. O diferencial da cidade educadora é que cada cidade vai construir a sua, né? Ela tem um método, mas a construção ela é da cidade, ela é coletiva. E isso que é o bonito. Por que é o bonito? Porque as pessoas conseguem enxergar que elas conseguem construir juntas. Que não precisa vir alguém de fora para dizer como tem que ser feito. Elas se empoderam e elas mesmo criam como elas querem que aquela cidade seja. Então, qual é a cidade que eu tenho hoje e qual é a cidade que eu quero? Bom, pergunta que eu vou ter que fazer. Né? O que eu não gosto da minha cidade que eu quero mudar e o que eu gosto da minha cidade que eu quero que permaneça. Então, né? São perguntas que as pessoas daquela cidade vão ir se fazendo, né? Conforme o método, e aí vão construindo coletivamente qual é a direção que querem fazer a partir dessa direção que é mundial. Já existe uma direção, né? Vamos dizer assim, uma carta que é mundial. Mas eu preciso saber por onde eu começo. Qual é a direção que Nova Prata quer fazer? Que vai ser diferente de Porto Alegre. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta no seguinte tema. Nessa questão de replicar essa questão da cidade educadora, qual é que é o caminho? Por exemplo, eu vou chegar em Nova Prata e apresentar esse projeto de cidade educadora. Ele é apresentado a quem? Quem que seria que teria que dar esse primeiro passo a nível de município? Bom, então, como que ele se dá, tá? Existe, eu vou dar 2 passos, eu vou, na verdade, mostrar 2 situações que são necessárias, tá? Se for simplesmente feito pelo poder público, tá? Então, assim, regramento internacional, como a sede na Espanha, né? Então,
todo o sistema ele é em espanhol, né? A gente faz o procedimento em espanhol, né? A língua espanhola, tá? Mas cada país tem o seu regramento. Então, por exemplo, Portugal, a organização política é uma, né? A França é outra. Né? Então, assim, vai seguir o procedimento da organização do país. Vamos falar do Brasil. No Brasil, eu preciso do quê? De uma iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo para, então, poder iniciar esse processo, porque ele envolve numa associação que envolve custo, então envolve questões orçamentárias, e se envolve questões orçamentárias, tem que passar pelo legislativo. Então, é uma iniciativa de lei, tá? Um projeto de lei, por parte do executivo, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, tá? Ok? Então, esse é o, vamos dizer assim, o documento formal que é necessário para que haja submissão ao sistema internacional, que é para poder participar efetivamente. Então, lá, a partir dessa documentação, vai existir uma assembleia em Barcelona para admissão dessa cidade na rede internacional. Para daí, sim, ela poder entrar na questão em relação aos valores para ela poder receber, né? Porque tem destinação de recursos, né? Com base no tempo, inclusive, que ela faz parte da rede, então tem toda uma organização nesse sentido. Porém, se eu só fizer isso, se eu só fizer isso, não vai ser uma cidade educadora. Vai ser só uma submissão do poder público, do município, a uma rede internacional. Tá? Por quê? Aí o segundo... Porque a cidade se apoderou disso. A cidade está sabendo, é a cidade que quer efetivamente ser uma cidade educadora? Ou é uma iniciativa de um governante aprovado pelo parlamento? Entendeu a diferença? Agora, se a cidade primeiro conhecer o que é cidade educadora, ok? Primeiro ela tem que conhecer. Afinal de contas, o que é uma cidade educadora? Né? O que tipo de benefícios me traz? Né? Onde eu posso me engajar? Por quê? Então, primeiro, preciso ter conhecimento. Vou ter conhecimento, vou entendendo o que for. Ah, eu quero. Isso me interessa. Então, né, empresa tal, não, isso é importante para a cidade. Organização tal, não, isso é importante para a cidade. As pessoas, não, isso é um projeto comum, queremos isso dá vantagem para isso. Ok? Faz o quê? Sentamos numa mesa. Vamos fazer um documento? Vamos fazer um pacto que a gente quer efetivamente como sociedade aqui que tenha uma iniciativa por parte do prefeito para que nós nos tornemos uma cidade educadora? Vai lá, fala com o prefeito, tá aqui, ó. Organizações, sei lá, universidade, escola, tá aqui, documento, ó. Nós sabemos o que é cidade educadora, nós entendemos e nós queremos isso como um projeto estratégico para a cidade de Nova Prata. O que o senhor precisa fazer? Projeto de lei, tá aqui, iniciativa, tem que ser aprovado pelo parlamento. Nós já conversamos com os vereadores. Isso é um movimento da cidade. Então vai chegar na Câmara de Vereadores e eles vão aprovar. Viu a diferença? Esse seria um caminho que se obteria um sucesso melhor nisso, ou um resultado, não sucesso, o resultado melhor seria desta forma? Sim. Por que, Ademar? Por quê? Porque se tu deixa exclusivamente como iniciativa do Executivo a aprovação do Parlamento, ele é mais um projeto de quem? De iniciativa política partidária. De cima para baixo. Entendeu a diferença? Política partidária. Entendeu a diferença? Sim. Aí não adianta eu ter um documento e tá lá cadastrado na rede internacional,
Porque não tem mobilização da cidade. A cidade continua não sabendo o que quer, não vai se integrar, não vai ter visibilidade, os recursos não vai vir para a cidade, não é ela que vai ter a visibilidade internacional, entendeu? Vai continuar sendo dentro de uma caixinha que é o poder público. Então, essa mínima diferença aí, né, que é o cuidado que tem que ter. E Porto Alegre, o que aconteceu com Porto Alegre? Porto Alegre ficou 20 anos dentro da Secretaria Municipal da Educação. A cidade não sabia que a cidade era uma cidade educadora. Ela só foi descobrir quando ela perdeu o título de que era cidade educadora. Adiantou ela descobriu. Anos. Mas essa descoberta foi através do movimento que vocês iniciaram e chegaram lá questionando? Não. Como é que foi descoberto isso? Não. Como é que foi descoberto? A EPTC, né, que tem a escola de mobilidade, né, foi selecionada para apresentar um projeto como cidade educadora em Portugal. Ela, para tu ver, né, estava lá em Portugal, né, representando Porto Alegre, e lá em Portugal apresentando o trabalho, descobriu que Porto Alegre não fazia mais parte da rede internacional de cidade educadora. Então, veja como, né, isso denegride a imagem de uma cidade. E aquilo que tu falou há pouco vai responder a pergunta aqui, ó. Por que perdeu o título? Porque ficou lá incubada, né? Porque mudou governante, não era um projeto de cidade, era um projeto político, trocou de governante, próximo governante não era projeto estratégico, como todas as políticas públicas que acontecem no Brasil. Por isso que a cidade educadora, ela não é do poder público, é isso que tem que ficar claro. O projeto de cidade educadora, ela é de cidade, ela não é do poder público. Só que como tu tem a organização do país, então a cidade é que, na verdade, tem que iniciar esse processo de submissão, vamos dizer, adesão ao sistema internacional. Mas o início não é a permanência. O início ela tem que fazer, a partir do início ela passa a ser um dos partícipes da hélice que é a cidade educadora. Porque a cidade educadora é quem? Todos. E quem são todos numa cidade? As empresas, as organizações sociais, o poder público, as universidades, ou seja, a cidade educadora é de todos. O poder público é um dos integrantes. E a partir daí que vem a construção da política, não é política partidária, é a política pública de cidade educadora, que é construída por quem? Pelos 4 integrantes da cidade. Vão ter que sentar numa mesa e vão ter que decidir. Então, vai ter que ter reunião? Vai, né? Porto Alegre tem reunião de 15 em 15 dias para ir definindo e fazendo o caminho. E isso é eterno. Porque uma cidade é eterna. Vai trocando as pessoas? Vai. Mas tem que ter uma continuidade, que não é a continuidade do poder público, porque o poder público muda 4 anos. A cidade educadora não vai mudar a cada 4 anos. A cidade educadora é o quê? É o projeto permanente de quem? Da cidade. E aí não tem política partidária que desconstrua o que está sendo construído como projeto de cidade. E essa continuidade é feita através de um conselho que fica permanente? Pode ser um conselho, um comitê, uma assembleia, não sei. Cada município vai definir, né, esse processo. A nomenclatura não importa muito, Ademar, né? O que importa é efetivamente esse município decidir que ele quer. E aí, as pessoas que querem continuar, que querem fazer isso, né, vão se voluntariar,
olha, eu quero, né, continuar construindo esse processo, minimamente organizado, né, vou continuar construindo. E aí, é toda uma estrutura. Vai ter que fazer a ata, né, porque assim, tu tá construindo uma cidade, né, então assim, como é que vai fazer? Vai fazendo um passo a passo, né, de como é que vão se organizar, como é que aquela cidade vai se organizar, por onde a gente vai começar. Por exemplo, né, eu não posso dizer como isso vai ser taxativamente, porque isso é um processo de gestão de negociação que vai ser feito em cada cidade. Mas, vou dar um exemplo. O que minimamente precisa, né, para iniciar? Eu preciso de algo virtual e eu preciso de algo que seja itinerante. Por quê? Porque uma cidade, ela é da cidade toda, né? Então, a cidade tem que caminhar. Cidade educadora, ela tem que fazer o quê? Ela não pode ser fixa no lugar. Eu não posso, de novo, prender ela dentro de um lugar. Senão, não adianta eu tirar ela da Secretaria da Educação e prender ela numa empresa. Não resolveu nada, entendeu? Só mudou 6 por meia dúzia, tá? Então, a cidade é da cidade. Então, tem que entender que a cidade tem que caminhar. A cidade é itinerante. Então, ela até pode ser, se decisão da cidade, ela pode ser um espaço físico num determinado local por, sei lá, 1 ano, 2, e depois muda. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui. A SIC vai ficar sendo a sede com a organização da cidade educadora nos 2 primeiros anos, tá? Que é a organização social. Nos segundos 2 anos vai ser uma empresa, entendeu? Na outra, sabe? Mas isso é decisão da cidade. Por isso que tem que ter essa organização e quem está participando ali vai ter que validar. Ó, queremos isso, né? Dessa maneira que a gente quer. Então, por quê? Porque vai precisar ter um mínimo de gerenciamento dessa cidade. Precisa ter isso de forma itinerante. E precisa disso também virtualmente. Por que eu preciso virtualmente? Porque eu preciso colocar todos esses projetos, eu preciso colocar minimamente toda essa organização de cidade, eu preciso ter os contatos, eu preciso engajar as pessoas, então eu preciso ter essa estrutura virtual, eu preciso ter ela física. Pensa no município, Ademar, pensa no poder público, ele não tem site, ele não é cheio de caixinhas lá. Agora tu vai pensar a mesma coisa, só que agora tu vai pensar isso tudo junto à cidade. Não fragmentada, mas a cidade como um todo. Então agora, quais são os projetos estratégicos da cidade? Eles vão ser permanentes. E essa aí é a maneira de democratizar essa cidade educadora é através dos GTs? Cada cidade vai decidir a sua metodologia, tá? Porque, assim, o nosso sistema brasileiro, né, que estabelece o modelo de democracia direta, né, que é a participação direta, então tu precisa cuidar que tipo de projeto tu tá fazendo e a participação das pessoas daquele tipo de público que tu tá fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se Nova Prata elegeu como projeto estratégico de cidade educadora, experiência, né, de cidade educadora, que é diferenciada em Nova Prata e que envolve as crianças. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ouvir as crianças. Não são os adultos que vão decidir o que as crianças querem. Então vai ter que escutar as crianças. Como é que escuta bebê? Não sei, vai ter que aprender. Como é que escuta uma criança de 1 ano? Não sei, mas vai ter que aprender. Por quê? Né? Por quê? Porque eu não posso, Ademar. Cidade educadora é de dentro para fora, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então não adianta de novo como querer ser cidade educadora e tá lá quem são os integrantes, os seus coordenadores, decidir o que vão fazer pelas crianças. Não. Entendeu a diferença? Então, na cidade educadora, se constrói com aqueles que são os partícipes. Se eu tenho uma aldeia indígena, eu vou ter que escutar
os indígenas. Se eu estou falando de uma experiência de quilombola, vou ter que escutar quem? Os quilombolas. Se eu estou falando de uma experiência para o sistema penitenciário, eu vou ter que escutar quem? Os presos. Entendeu? Por quê? Porque hoje todo o processo que ele é feito por pessoas que não têm aquela experiência, não vivem aquilo e acham que sabem o melhor para os outros, de cima para baixo. E exatamente essa é a lógica inversa da cidade educadora. Cidade educadora é, primeiro eu me educo, para depois eu poder sair. Então eu escuto, eu acolho, né? A partir daí que eu vou criando as experiências nesse sentido. Então é uma lógica inversa, que é a lógica da cidade. E a cidade se escuta para construir o que ela quer. Mas a cidade se escutar não adianta dizer há uma parte da cidade, a outra parte da cidade está excluída. Não, isto não é cidade. E o marco legal, por exemplo, aqui a nossa colega do Capta Brasil está colocando o marco legal da primeira infância. O marco legal, ele já é uma lei constituída. Das cidades inteligentes, ele não entra dessa forma regratória, né? A cidade inteligente, ela trata esse marco de forma diferente. Ou estou errada? Na verdade, assim, nós temos 33 leis, então vamos falar da lei da primeira infância, tá? Nós temos, na verdade, 33 leis no Brasil, que são leis nacionais, né? Que os planos precisam ser colocados em prática nos municípios, tá? Então, a partir da lei que é nacional, precisa ter o plano político, né, da organização política nos municípios, tá? Então, o plano da primeira infância é um deles, certo? E o plano da primeira infância, ele é um dos planos mais, em nível nacional, um dos planos mais, eu não vou chamar perfeito, porque não existe perfeito, tá? Mas assim, é um dos planos que mais estabelece esse regramento em relação à necessidade da escuta, tá? Das crianças. Então, inclusive por isso, que é um dos planos mais desafiadores de serem colocados em prática nas organizações municipais. Por quê? Porque ninguém tem experiência em fazer escuta com crianças, né? Mas fazer essa escuta e a partir dessa escuta poder trazer a cidade das crianças, né? Por isso que isso assim, isso tu tá trabalhando a base da cidade educadora e criando a regulamentação que tu precisa para uma das 33 políticas públicas. Então, a partir da cidade educadora, tu consegue trabalhar todas as 33 leis, que são as leis das políticas públicas. Todas elas tu vai conseguir trabalhar a partir da base da organização da cidade educadora. Porque tu está construindo de baixo para cima. Então fica muito mais fácil da construção dos planos que são necessários para a organização das políticas públicas. O desafio que nós temos hoje é que as políticas públicas necessárias, né, na implantação, elas são construídas de cima para baixo. E aí, de novo, tu tem um documento que é o papel, que diz como fazer, só que na prática não funciona. Resolver alguma coisa, fazer um plano, com um monte de coisas escritas lá no papel, já tenho a lei nacional que estabelece, já tenho a lei estadual que estabelece. Eu preciso de efetividade na prática. Eu não preciso de mais um documento com um monte de coisa escrita para não funcionar na prática. E essa questão hoje do incentivo que vem a nível mundial através da lei da política pública, ela sempre vai vir através do município? Por isso que tem que ter essa ligação com o município? Como é que funciona isso a nível de recurso? Ou esses recursos vão direto para aquela construção coletiva que houve ali, as entidades
Explica um pouquinho sobre essa Tá. situação da questão do Bom, recurso. então assim, vamos lá. Como é que é o nosso sistema constitucional, tá? O nosso sistema interno em termos de organização, tá? Nós temos a União, e na União nós temos a competência em relação à criação das regras gerais, tá? Então, as leis, elas precisam ser genéricas e abstratas, porque elas precisam dar a direção para os 5.570 municípios, para os 26 estados, tá? Então, por isso que a lei, ela é sempre uma lei nacional, que envolve a questão da política pública, ok? E a partir disso, eu vou trabalhar aonde? Na base, que é o município. Não é o recorte e cola da lei nacional, mas é, a partir da direção da lei nacional, a aplicação prática naquela cidade, ok? Então, por isso do plano de organização. Bom, então, isso é uma coisa que é em relação à legislação propriamente dita. Porém, ainda temos um detalhe quando a gente fala disso. Como nós temos 26 estados e nós temos características diferentes em relação aos estados, os estados também fazem a sua lei com as características estaduais. Então, quando o município vai criar a sua política de base, ele tem que pegar o quê? Ele tem que pegar a lei nacional, que dá a direção, ele tem que pegar os detalhes que estão estabelecidos na lei estadual em função das características do estado, para daí sim ele poder implantar na prática. Esse é o nosso sistema em termos de prática, propriamente dito, para implantação de uma política pública. Então, tu está vendo que vem de cima para baixo, até chegar lá embaixo, e aí quando chega no embaixo, de novo, tá assim, é de cima para baixo. Não, é de baixo para cima, porque é lá que as pessoas moram, é lá que elas precisam ser ouvidas, é lá que elas precisam participar. Não adianta tu fazer mais uma terceira coisa que é vir de cima para baixo. Tu já tem duas que vieram de cima para baixo. Tá? Bom, isso é uma coisa. Segundo, os tributos, né? Vamos chamar assim de forma geral, são recolhidos para os cofres da União, na sua grande maioria. Então, a maior parte dos impostos, tributos que nós temos, nós pagamos a nível federal. Receita Federal, tá? Alguns nós pagamos a nível estadual e muito pouco nós pagamos a nível municipal, ok? Só que aí tu tem 33 leis de políticas públicas, pessoas moram no município. E é onde tem o menor recurso a título de arrecadação. E aí aquele município, né, acha que precisa cumprir aquelas 33 com aquele recurso que tá ali. Não. Aí que tá o erro, né? Que não é um erro, é um desconhecimento. Por quê? Porque aí os recursos, eles tanto existem em nível federal, como eles existem em nível estadual. Só que quem tem que executar na base, na ponta, é o município. Então, o que ele, município, tem que fazer? Ou através da secretaria direto, ou através de organizações sociais, fazer projetos de políticas públicas e captar esses recursos a nível federal e a nível estadual. E esse é o maior desafio que nós temos. Porque ninguém sabe, muito menos sabe, né, que tem recursos para captar. Tá? Então, esse é o maior desafio. Por quê? Porque tu não tem qualificação técnica na organização municipal para buscar esses recursos. Porque eles são políticas públicas, então eles têm todo um regramento que eles precisam seguir. Não é tão fácil assim fazer um projeto e captar recursos. E depois tem todo um cronograma de execução, tem prestação de contas. É cheio de detalhes para fazer esse processo e precisa de conhecimento técnico para entender tudo isso e buscar esses recursos para aplicação disso na prática. Por isso que, como cidade educadora, o que a gente faz? A gente faz um hub de projetos sociais. Que aí são todos, o poder público, as organizações, todo mundo ali com o seu projeto.
E a gente faz o quê? A gente ensina como fazer, tá? Organizar aquele projeto, captar o recurso, executar, fazer o cronograma, prestação de contas. Então, ele é educado para gerir uma cidade para sempre. Por isso, um hub de cidade educadora. Considerando a política de cidade educadora. Considerando a política de cidade educadora. E aí, quais são os projetos que a cidade quer? Não é o que a Suzana quer. Aí vem alguém lá de São Paulo, né? Com um projeto lindo, maravilhoso, e enfia a goela abaixo em Nova Prata. A cidade quer isso? Não. Isso, hub de cidade educadora. Quem vai decidir quais são os projetos que Nova Prata quer e quer o aporte de recursos dessa maneira é como? Nova Prata. Não vai vir alguém de fora com um jeitinho, com fulano, ciclano, beltrano para enfiar um projeto goela abaixo. Entendeu a diferença de uma organização, de uma política pública de cidade educadora? E aí, isso é um dos maiores desafios que a gente tem, pelo fato de que muitas consultorias, elas são de fora. Vêm para o município aqui, trazem uma ilusão, muitas vezes, da questão da facilidade de buscar recurso lá, e eles geralmente têm um caminho único, que é a questão dos apoios políticos, né? Apoio político, e se concentram muito em cima disso, perdem grandes oportunidades de buscar recursos em outras esferas, direto nas secretarias, e esse movimento. E um problema que a gente enfrenta muitas vezes, professor, é assim, é que as entidades sociais, eu falo sempre muito voltado na nossa realidade, do que a gente ouve das pessoas que hoje lideram as entidades sociais. Elas estão acostumadas às vezes elas abraçam aquela entidade para elas, e acabam se adonando daquilo como uma coisa dela e esquece que ela é do coletivo. E muitas vezes ela não abre as portas para o coletivo. Porque não, essa entidade sou eu, a presidente, não, essa é a minha, eu estou há 20 anos aqui dentro e é assim que funciona. E aí, essa dificuldade de se abrir para o novo, para o coletivo, que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta, que hoje nós estamos aqui com esse propósito de levar essa informação, de tentar motivar essas pessoas. Olha as nossas últimas 7, 8 lives que nós fizemos aqui, professora. Foram experiências maravilhosas de entidades que já têm seus projetos andando. E assim eu fiquei impressionado com as estruturas dessas entidades que estão aí. Porque elas vêm se preparando. Aquelas que no passado tinham dificuldades, hoje com todo esse aprendizado através da cidade educadora e de todo esse assessoramento que está vindo, partindo principalmente desse movimento que você está fazendo em Porto Alegre, eles estão criando outra consciência. E nós estamos falando hoje aí o Márcio Nery, que é um dos nossos mentores aí do Grupo Capta Brasil, de captação de recursos. As entidades que eu vejo mais lá do norte do país, por exemplo, que elas eram sedentas em busca de recursos e viram que através daquilo que a gente oferece hoje, as possibilidades são tantas, mas o problema é o seguinte, eles são muito reféns de um sistema. E fazer esse rompimento com esse sistema tem que ter coragem. Então, esse é outro desafio grande que se tem, entendeu? Porque a gente vai de encontro a um sistema que já está aí há anos perpetuado. Então, é um desafio, e assim, a cidade educadora, ela é complexa, professora. Muito complexa. E tem que haver um engajamento e um movimento, que é o que a nossa colega falou aqui. Tem que estar em uma formação continuada, né? E aí uma coisa que ela fala que a importância do diagnóstico na elaboração dos projetos. Tem que entender a cidade que tem, a cidade que quer e o caminho para chegar até lá. Se não fizer isso, os nossos municípios, os nossos gestores municipais, eles ganham uma eleição, eles vencem uma eleição, eles entram com um projeto de governo e eles começam a executar aquilo que eles pensaram que era melhor para a cidade, aquilo que você falou há pouco. E aí, às vezes, não é isso, né? Talvez aquele projeto que ele botou como última prioridade lá, seria a primeira que, através da vontade
da sua população, do cidadão, seria o primeiro. Mas ele não escuta. E ele segue um projeto estratégico de campanha. Então é tudo isso que a gente enfrenta, né? Mas é um desafio gostoso de se enfrentar. E hoje a experiência que você traz aí de Porto Alegre, e o pessoal fique muito atento, porque a gente vai trazer muitas coisas nesse sentido. E eu acho que é o momento de realmente mostrar isso para as entidades, para os gestores públicos. Mas a gente vai encontrar muita porta fechada, né, professora? Muita resistência. Mas é o natural, é um processo de mudança. Todo processo de mudança, ele cria um choque. E aí nós temos que ir aí dando os passinhos para tentar alcançar o objetivo. Exatamente isso. Não é fácil, não é fácil, é mudança de paradigma mesmo, tá? É se libertar da escravidão do sistema brasileiro, tá? Então, na verdade, a gente só está desconstruindo toda uma história de escravidão aqui. Então, não é algo que é feito do dia para a noite, não, Ademar, tá? Então, nós não estamos falando de chegar ali, tá, a coisa está resolvida, tá pronto. Não, não é isso, tá? Por isso que eu estou falando que é a cidade educadora. A educação, ela é eterna, ela é perpétua. Então, é um passinho de cada vez, né? E aí tu vai indo. Então, encontramos muitos desafios no caminho, muitas resistências? Claro que sim, obviamente que sim, né? Não é do dia para a noite que nós estamos preparados para fazer essa mudança. Mas nós precisamos iniciar, né? Então, nós precisamos efetivamente iniciar, porque se nós não iniciarmos, o modelo que nós temos, que é o sistema que nós temos, vai perpetuar mais 500 anos. Então, qual é a opção? Tu quer continuar nesse mesmo sistema e vivendo mais 500 anos na mesma? Ou tu quer, né, ir um passinho de cada vez e daqui a 500 anos estar num sistema diferente? Então, assim, essa é a escolha. Nós não estamos falando de 1 ano, 2, 3. Nós estamos falando de 500 anos pela frente. Essa é a nossa realidade, é disso que a gente está falando. É essa base que a gente está construindo aí para poder ter uma noção diferente do que é uma política pública, né, de construção de uma cidade efetivamente com uma política pública e não através de uma política partidária. E quando eu falo política partidária, eu não estou falando do poder público só, gente, né? Eu estou falando de política partidária propriamente dito. Porque assim, vamos pensar, não temos Grêmio e Inter. É partido. Então, eu estou falando a mesma coisa, um puxando para um lado, puxando para o outro. Então, não adianta falar de política de poder público, porque isso é intrínseco em relação a nós. Nós temos a dualidade, né? Então, competição. Então, assim, isso é algo arraigado, isso se reproduz em relação a todas as organizações que a gente vive. Tá? Então, isso é um processo que é um processo cultural que é moroso para ser desconstruído. Ele não é do dia para a noite. Então, por isso que essa dualidade, né? Por isso que esquerda, direita, né? Grêmio, Inter, é questão que nós temos essa fragmentação, essa divisão. E é esse processo que a gente está fazendo de desconstrução quando a gente fala de uma cidade educadora. Porque tu deixa de ter uma divisão e tu passa a ter uma lógica de raciocínio em relação ao todo. Tu começa a pensar que tu tem que te botar no lugar do outro, independentemente de quem seja esse outro, mesmo que eu não concorde. Por quê? Porque isso precisa ser construído minimamente como um consenso para todos. Isto é uma cidade educadora. E professora, que fique muito claro aqui que a gente não é nada contra a emenda parlamentar, é importante isso traz ajuda os municípios e é uma das funções também do nosso legislador, então nada contra isso, mas o importante é abrir o horizonte. Eu estava acompanhando, a Luciana está aqui,
ela está maravilhada, porque agora ela foi empossada prefeita, né? Eu vi as redes sociais dela. Ela deve estar assim nas nuvens, né? Parabéns, Luciana, porque a live que a gente fez com ela foi tão assim entusiasmada, mas faltava aquele documento agora que ela estampou na frente, assim. Deixo aqui um grande abraço para você. Um abraço, Luciana. Então, Ai, ai, ai. mas é bacana isso, né? Que bacana isso, que bacana. Ela está no ônibus, andando de ônibus em Porto Alegre. Viu? Gente, foi uma hora assim, esclarecedora, né? Que é isso que a gente pretende agora de forma mais incisiva, né, professora? Começar a mostrar esses caminhos, começar a mostrar para as pessoas dos bons exemplos para ir para a prática em outros horizontes, né? Então, acho que a replicação do conhecimento ela é fundamental e ela é a oportunidade que a gente tem de ter de transformação. É replicar as boas iniciativas e aquilo que deu resultado. E trazer para as pessoas assim, que quando tem um exemplo, fica muito mais fácil de repassar isso para frente e dizer isso dá certo. Porque hoje as pessoas precisam disso. Uhum. As meninas aí interagindo. Obrigado a vocês que estão aí nos prestigiando, meninas. Que legal. Profe, então foi lá uma, uma live, mais uma live esclarecedora. E vamos aí convidando o pessoal todas as terças-feiras aí. Agora a gente vai direcionar um novo caminho. Vamos começar a trazer umas experiências aqui do nosso entorno aqui do interior do estado, né, professor? Vamos aí, temos aqui da próxima, Marau, Passo Fundo, Guaporé, que tem exemplos a começar a mostrar para essas nossas cidades da região da Serra aqui também. Isso, olha só, aproveitando aqui então, né? Nós temos no Brasil, né, que fazem parte da Rede Internacional de Cidades Educadoras, nós temos 31 cidades, tá? São 5.570 municípios, nós temos só 31 municípios que fazem parte da Rede Internacional de Cidade Educadora. E dessas 31, né, nós temos 14 no Rio Grande do Sul. Então, olha a quantidade, 14 no Rio Grande do Sul. Então, para ver como o Rio Grande do Sul, né, é um exemplo aí de busca, né, nessa questão em relação à cidade educadora, tá? E bem forte a região da Serra, né? Por quê? Exatamente pela questão da universidade. Então, como é importante o engajamento em relação às universidades para fomentar toda essa questão em relação a esse conhecimento, né? Então, para poder trabalhar toda essa questão. Então, ali Passo Fundo que iniciou, né, por causa da universidade, e acabou com o seu exemplo, trazendo todas as cidades da região ali à volta também como cidade educadora. Então, para ver como o exemplo, e um exemplo bom, que é Passo Fundo, né, que é um exemplo que a cidade efetivamente abraçou a causa como sendo cidade educadora, os outros municípios seguiram o exemplo. Agora, o que aconteceu em Porto Alegre? Olha o exemplo negativo. Então, pega as duas regiões aí, ó. Porto Alegre ficou preso dentro da Secretaria Municipal da Educação. Algum município da região metropolitana seguiu o exemplo? Claro que não, não tem exemplo. Exato. E aí até a Cláudia está falando aqui que o município dela saiu da lista. Justamente, às vezes, por isso, né? Exatamente. Fica isso engavetado, não tem continuidade e aí se tem. Mas, Exatamente. professora, 20 horas e 4 minutos, vamos encerrar nossa live de hoje com a participação das pessoas. Envolver os agentes de inovação é essencial para a construção da cidade educadora. Com certeza, gente. Exatamente. Obrigado, prof, por essa parceria. Hã? Qualquer cidade. Para ser construída, precisa de envolvimento de todos, dos 4 agentes, 4 L's. Então tá. Prof, obrigado por mais essa live maravilhosa. Algum recado? Senão, na terça-feira nós estaremos aí com novidades, então. Terça-feira com novidades, tá? Boa semana a todos. Ótimo. Até semana que vem. Até mais. Obrigado. Obrigado, gente, pela participação, nossos colegas do CAPTA. Obrigado por estarem nos prestigiando. E a gente vai aí toda terça-feira levando esse carinho especial de vocês. Obrigado pela participação. É bem isso aí que a gente quer, que as pessoas participem para nós dialogarmos, né? Fazermos uma live de diálogo e não só essa coisa monólogo aqui entre quem está participando da live. Até terça-feira que vem. Agora nós vamos para uma reunião com o CTG aqui da nossa região, onde vamos buscar boas estratégias de captação de recursos para fazer uma obra importante aí.
Obrigado, abraço, fique com Deus. Até terça que vem, 19 horas.